Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versos 18 a 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuarem enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho rebentará o odre, e tanto o vinho quanto o odre se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Muito bem. Esse texto menciona aqui os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. Lembrando que João Batista foi precursor de Jesus para preparar o povo a fim de receber o evangelho de Jesus Cristo. Ele pregava o batismo de arrependimento, como nós já comentamos em vídeos anteriores. Porém, João Batista considerava as doutrinas e as tradições judaicas, assim como os fariseus. Cabe aqui uma explicação sobre quem eram os fariseus. Bem, ocorre que a nação judaica foi se organizando ao longo do tempo em grupos ou partidos, conforme as diferentes doutrinas, ideologias e tradições que se tornaram um tanto heterogêneas entre eles, por diversas motivações, tanto políticas quanto religiosas. De fato, no princípio não foi assim, porque Deus era quem guiava o povo e os mantinha unidos, mas eles foram gradativamente se afastando das instruções de Deus e as consequências foram drásticas. Mas enfim, nos tempos de Jesus, a nação estava organizada da seguinte forma em termos de partidos. Tinham então os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes e os herodianos. Eram os principais partidos que existiam ali, dividindo, a nação judaica. Então vamos explicar um pouquinho o que representava cada um deles. Os saduceus eram o partido religioso, econômico e político dominante na época. Eram favoráveis ao Império Romano, eles eram muito materialistas, não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem nos anjos. A maioria dos sacerdotes pertenciam a esse partido. Imaginem só. Muito bem, os essênios, eles eram revoltados contra a corrupção de Jerusalém e viviam afastados do povo, formando até uma comunidade separada. Eles se achavam que eram os que viviam a genuína fé judaica. Os zelotes eram completamente opositores à dominação romana e muitas vezes eles até apelavam para a violência. Os herodianos eram os defensores da dominação romana na Palestina. Eles apoiavam a dinastia do rei Herodes e eram movidos por interesses políticos muito mais do que religiosos. E os fariseus, eram aqueles que se consideravam separados. Eles eram mais próximos do povo, inclusive, eram até admirados pelo povo. Mas eles eram muito intransigentes, eram rígidos na observação da lei, com um elevado nível moral. Acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos, e também aguardavam a vinda do Messias. Eles eram legalistas, porém se vangloriavam disso. Foram repreendidos várias vezes por Jesus, pois se apoiavam em sua aparência de santidade, mas faltava-lhes o mais importante, observarem o maior mandamento, que era o de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos.
Dito isso, voltemos ao texto que, como eu disse antes, menciona os fariseus que eram visíveis observadores da lei. As pessoas que ouviam as mensagens de Jesus certamente eram levadas a fazer comparações com o que elas conheciam e as boas novas, né, ensinadas por Jesus. Mas não somente no que era falado, mas também nas atitudes. E isso é normal no comportamento de todos nós, né? Porque nós raciocinamos e queremos entender os porquês. Então, elas ficaram intrigadas, né? Jesus falava coisas tremendas que mexia com seus corações, mas e a observação do jejum? Então, elas perceberam, né? Viram que os discípulos de João Batista, né? Olha, João Batista que tinha apresentado Jesus como muito maior do que ele, né? Esses discípulos, eles estavam jejuando. E elas perceberam também que os discípulos dos fariseus, que eram aqueles rígidos observadores da lei, eles também estavam jejuando. Mas os discípulos de Jesus não estavam. Então elas observaram isso, né? Como assim, né? Aí foram a Jesus para perguntar. Mas agora, aqui cabe também a gente abrir um parênteses aqui para explicar sobre a questão do jejum, né? O jejum é a abstenção de alimento por um certo tempo, por várias razões, mas no que diz respeito ao relacionamento com Deus, o jejum, ele favorece a força espiritual em detrimento da carnal. Olha só que Jesus permaneceu 40 dias no deserto, né, em jejum, em preparação espiritual para enfrentar a difícil missão que ele teria pela frente. E ali ele venceu todas as astutas ciladas do inimigo. É realmente recomendado a nós que passemos algum tempo em jejum e oração, para que possamos fortalecer o nosso espírito na presença de Deus, em detrimento das vontades carnais. A prática do jejum era realizada entre os judeus, que seguiam a lei. O problema é que muitos deles queriam mostrar que eram mais santos do que os outros e faziam questão de manter uma aparência de fraqueza e tristeza. Nada a ver. O jejum está diretamente associado à oração e comunhão com Deus. E isso nos alegra e renova as nossas forças. Precisamos ter a motivação certa. E Jesus também ensina mais para frente como deve ser esse ato de jejum, né? Mateus, o evangelista Mateus, ele registrou isso, o que está lá no capítulo 6, versos 16 a 18 do Evangelho de Mateus. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem, Jesus ensinando, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Muito bem, mas vamos agora aqui à resposta de Jesus sobre a dúvida daquelas pessoas. Por que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam e os de Jesus não? Jesus respondeu de forma bem didática, com uma parábola. Primeiro, raciocinem. Como pode os convidados do noivo jejuarem enquanto está com eles? Pense na cena de um casamento. Não faz sentido fazer jejum em uma festa de casamento. Muito pelo contrário. Mas o que tem a ver uma festa de casamento com o jejum religioso? Ora, João Batista mesmo havia já explicado anteriormente sobre a identidade de Jesus comparando com ele. Como se Jesus fosse o noivo e ele, João Batista, o amigo do noivo. E o povo é a noiva. Se o Filho de Deus está ali em carne, presente com eles, Jesus é o Deus conosco. Não precisam
de jejum, não precisam jejuar, pois ele é a presença de Deus. Mas Jesus alerta que o noivo seria retirado do meio deles. E isso fazendo menção ao que ia acontecer na consumação da missão de Jesus, pois ele iria morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Daí sim faz todo sentido jejuar, para fortalecimento da nossa comunhão espiritual com Deus. Depois Jesus continuou a explicação didática com a figura do remendo novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. Era uma linguagem figurada de algo que eles bem entendiam naquela época, era coisa do dia a dia. Então, assim, se colocar um pedaço de tecido novo costurado a uma roupa velha, o que vai acontecer? O tecido novo vai se encolher com o tempo e a costura vai se desfazer, vai arrebentar a roupa. Assim como colocar vinho novo, ainda não fermentado, em odres velhos que já sofreram elasticidade, conforme o vinho novo, né, for fermentando, vai acabar estourando o odre velho, que já não tem mais como, né, ter elasticidade. Os odres eram uma espécie de saco feito de pele de animal, né, couro de animal, onde se colocava água ou vinho. Mas o que isso tem a ver com o assunto do jejum nesse contexto de Marcos? O tecido novo e o vinho novo seria uma representação das boas novas que Jesus trazia. A presença de Deus entre nós, o reino de Deus entre nós, né? Na pessoa de Jesus, que é o noivo. E a roupa velha e o odre velho representavam a tradição antiga, né? A que as pessoas, e principalmente os fariseus, eles se apegavam muito, mas sem sentido. Faziam tudo aquilo por aparência, por hipocrisia. Tudo já havia perdido o sentido. Tanto que eles não conseguiam compreender que o Messias esperado já estava ali, bem próximo deles, cheio de luz e verdade. Muitos séculos já se passaram deste episódio. Jesus já cumpriu a sua missão. Jesus veio para transformar, né? Para transformar odres velhos em novos. Ou seja, corações renovados que recebem a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, pois não há salvação em nenhum outro. Só Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e nos reconcilia verdadeiramente com Deus para a vida eterna. Jesus está conosco, conforme ele prometeu estar todos os dias. Assim que ele subiu para o céu, ele prometeu. E é pela fé, com o nosso espírito fortalecido nele, que podemos ter comunhão constante com o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo e Deus Pai. Se você ainda não vive essa realidade tão sublime de ter comunhão com Deus Pai por intermédio de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, saiba que ainda há tempo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entregue-se a Ele agora mesmo. Não perca mais tempo. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se fez sentido para você esta mensagem, eu peço a gentileza de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, para que essa mensagem possa ser replicada para mais e mais pessoas, para serem abençoadas com a palavra e o Evangelho de Jesus. Amém.